Fala, meu povo, vambora, bora começar a agitar e cá estou eu para mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E eu já iniciei esse vídeo com a seguinte indagação: você está disposto, disposta a pagar o preço pelo seu sonho, mesmo após realizá-lo? Assim, gente, esse final de semana esse último que passou, eu tive uma experiência e eu senti no coração de trazer aqui para vocês, para de repente ser um instrumento na vida de alguém que precise ouvir essa experiência que eu tive. O último final de semana foi o final de semana de Páscoa e o almoço de Páscoa foi aqui na minha casa. Porém, foi uma semana para mim muito cansativa. Foi uma semana que exigiu de mim, não 100, mas 150% de entrega. E eu entreguei. Então, chegou na sexta-feira, eu fui adiantar as coisas do almoço, só que assim, gente, eu tava moída. Eu tava muito cansada. Muito cansada. E eu tinha que fazer as coisas quando o bebê dormisse. Meu filho dorme entre 7 e 8 horas da noite. Então, quando ele dormisse, eu tinha que adiantar as coisas. E enquanto eu dormia, eu pensava: Senhor, como eu queria dormir, eu tô tão cansada, Deus, tô muito cansada. E cheguei até a cogitar, mandar mensagem pra família, falar: poxa, essa semana, infelizmente, eu tive alguns imprevistos, acumulou, e eu tô muito cansada, não vai dar pra fazer nada aqui, enfim. Porque quem tem filho pequeno, principalmente as mulheres, que é o meu público majoritário aqui do YouTube, sabe que é difícil. Você com filho pequeno, você cansa 100 vezes mais do que sem filho. Criança consome muito da sua energia. E eu, por vezes, eu cheguei a cogitar, mandar mensagem, falar: cara, porque se eu deixasse pra fazer as coisas no sábado, meu Deus, eu ia ficar assim, não sei nem como é que eu faria com um bebê o sábado o dia inteiro pequeno, e tendo que cuidar da criança e fazer as coisas, enfim. Então eu tinha que fazer na sexta mesmo. E na hora, o Espírito Santo me levou pra Natália, criança, a qual assistia novela com a avó e achava lindo demais as cenas em família toda reunida em volta da mesa, aquela mesa farta. E como eu já falei aqui diversas vezes com vocês, eu sou filha de pais separados. Então eu carrego assim uma ferida comigo de tudo que eu poderia ter vivido e eu não tive a oportunidade de viver. Então, desde criança eu carrego essa ferida comigo. Então, toda vez que eu vi uma cena de novela com família, com mesa farta, sabe, com o pessoal rindo, brincando, um dia eu falava pra minha avó materna, que era a pessoa que cuidava de mim quando eu era criança, né? Minha mãe ia trabalhar e eu ficava com a minha avó. Então a gente assistia Vale a Pena Ver de Novo, assistia a novela das 6, das 7, das 9, a gente assistia todas as novelas. E toda vez que uma cena dessa passava, eu falava pra minha avó: vó, quando eu tiver a minha casa, vai ser assim. Tanto que eu sempre quis ter muitos filhos pra eu preencher a mesa inteira. Porque eu sabia que se eu tivesse muitos filhos, eu teria muitos netos, enfim. E eu falava: vó, um dia na minha casa vai ser assim. Quando eu casar, que eu tiver os meus filhos, vai ser assim. A mesa grandona, um monte de comida gostosa e todo mundo rindo. E várias vezes eu repetia isso quando eu era criança. E aí, nesse momento da última sexta-feira que eu cogitei mandar mensagem pro pessoal, explicando que eu tava cansada e tal, o Espírito Santo me levou pra esses momentos. E eu falei assim: cara, não dá. A vida inteira eu sonhei com isso. E hoje que eu tenho a oportunidade, hoje que eu sou casada, hoje que eu tenho meu filho, hoje que a gente tem essa oportunidade mesmo de reunir a família, de estar todo mundo junto, da mesa grande, da mesa farta, eu não posso me negar a me comprometer com aquilo que eu sempre quis a vida inteira. E aí, beleza, desci, apesar de cansada, mas desci falando: Senhor, me dá forças,
me dá forças para eu concluir o que eu tenho que concluir hoje. E enquanto eu mexia uma panela e outra, cortava um tempero e outro, enfim, o Senhor me levava para quando eu ia para casa da minha avó paterna. E assim, gente, a casa da minha avó paterna era casa de vó mesmo. A minha avó materna morava comigo e com a minha mãe, cuidava de mim, então era na casa da minha mãe. E a minha avó paterna era a casa da avó. E era a aparência, a decoração da casa dela era de casa de vó. O cheiro da casa dela era cheiro de casa de vó. O cheiro da minha avó era cheiro de vó. A aparência da minha avó era a aparência de vó, porque a minha avó materna pintava o cabelo e tal, tinha uma certa vaidade, mas a minha avó paterna, ela era aquela vozinha mesmo, do cabelo branco, ela era assembleiana, canela de fogo. Então, na doutrina da igreja dela, à época, as mulheres não poderiam ter muita vaidade. Então, ela não cortava o cabelo, era um cabelão lá na bunda, branco, e ela era irmã do coque. O joelho dela era marcado, que ela orava muito, então ela tinha o joelho dela marcado de tanto se prostrar diante do Senhor. E ela tinha aparência, aspecto, a casa era tudo de vó. E quando chegava na casa da minha avó, quando falava assim, a gente vai pra casa da vovó Tereza, nossa senhora, eu ficava ansiosa. Eu já sentia o cheirinho da carne assada quando falavam de ir pra casa dela. E pra mim, era assim, um dos melhores momentos da minha infância era ir pra casa da vovó Tereza. E quando eu chegava lá na casa da vovó Tereza, era assim, gente, era muita opção de comida. Eu nunca passei necessidade de comida, mas assim, aquilo ali era a experiência que eu tinha, a oportunidade que eu tinha de viver o que eu via na novela, pra mim. Então chegava lá, eram 3, 4 opções de prato principal, 6 opções de guarnição, mais 4 opções de sobremesa, e tudo que parecia mágica, assim, tudo que eu queria comer tinha na casa da vovó Tereza. Ah, então eu quero comer bolo, tem pudim, tem. E aquele ambiente muito aconchegante, como é, ou como deveria ser, casa de vó. E aquilo me fazia tão feliz, e hoje só de, por exemplo, estar aqui conversando com vocês e trazendo, eu consigo sentir o cheiro da casa dela, o cheirinho da minha avó, o gosto da comida dela, e o quanto isso faz falta pra mim, porque ela faleceu há 10 ou 12 anos atrás, agora eu não me recordo, mas eu era criança ainda. E apesar de mais de uma década, entre uma e mais de uma década falecida, aquilo é muito forte ainda dentro de mim e foi muito importante para minha construção, até mesmo como mãe, como esposa, hoje em dia. E aí, enquanto eu fazia, cortava uma coisa e outra, mexia ali e aqui, o Senhor me levava para lá, para Natália criança, indo para casa da vovó, e eu pensava, gente, quantas e quantas vezes a minha avó deveria estar cansada, mas ela ia para a cozinha, que ela era obesa, tinha erisipela. Então, assim, tudo para ela era mais complicado de ser feito, mas mesmo assim ela fazia. Era diabética, mas mesmo assim ela ia e fazia com todo o amor do mundo. E eu fiquei pensando, gente, quantas e quantas vezes a minha avó devia se entregar até 300% para conseguir receber a gente daquele jeito, e o quanto isso foi fundamental na minha construção como pessoa em vários aspectos, e o quanto eu sonhei muito enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto até já adulta, por ter essa oportunidade. E hoje que eu tenho essa oportunidade, eu não posso me dar, eu não me dou esse direito de não aproveitar, porque eu não sei o dia de amanhã, porque eu sei que essa entrega aqui lá na frente, os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus netos, eles vão ter esse mesmo sentimento que eu tenho, vão carregar com eles. Amanhã ou depois o meu filho, nossa, como era bom os almoços de Páscoa na casa da minha mãe, como é bom, ou quando ele tiver casado, a família dele, enfim, esperar ansiosamente para vir para minha casa, para eu recebê-los dessa mesma forma.
Então, nesse momento que eu estava fazendo as coisas e o Senhor estava me levando para esses lugares, o meu coração começou a se encher de energia. Eu queria fazer até mais coisas do que eu tinha me proposto a fazer. E o meu coração começou a se encher assim de energia, de amor, de gratidão mesmo por ter essa oportunidade de vivenciar e experienciar isso. E o cansaço, uma hora você para, descansa, ele passa. Por exemplo, hoje, no dia seguinte após o almoço de Páscoa, hoje eu não fui treinar, hoje eu me dei o direito de descansar, amanheci até um pouco indisposta. Eu achei que eu ia dar uma arriada, sei lá, um resfriado, alguma coisa, mas não, era realmente cansaço. E descansei, vou descansar mais daqui a pouco, mas o ontem eu não teria uma outra Páscoa de 2026 para proporcionar para minha família. Assim, o meu sogro, ele é bem idoso, tem as particularidades dele. Então, assim, e se amanhã ou depois, não sei, acontece alguma coisa, eu perdi essa oportunidade de promovê-lo, essa experiência com os netos, com os filhos e com a gente, sabe? Então, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: esteja disposto a pagar o preço pelos seus sonhos, mesmo após realizados. Então, eu sonhava em ter uma família, eu sonhava em ter filhos, para eu proporcionar esse tipo de memória afetiva. E eu casei, tive filho, e eu quis por um momento negligenciar essa oportunidade. Mas graças a Deus o Espírito Santo me levou para a Natália Criança e me fortaleceu com a seguinte mensagem: pague o preço pelo seu sonho. Você realizou o seu sonho de casar, você realizou o seu sonho de ter filho, agora você tem que pagar o preço de ter que proporcionar boas memórias e bons momentos para sua família. Esse é o preço que você tem que pagar. Então, é isso, gente. Esteja disposta a pagar o preço pelos seus sonhos. Saibam que existe um preço antes de você conquistar e também um preço para você manter. Então, uma pessoa que quer, por exemplo, ser aprovado no concurso público, eu já estudei para concurso público, já fui concurseira, pretendo voltar. E eu lembro que o meu primeiro concurso público, eu acordava 2h pouca da manhã, 3h pouca da manhã para estudar, eu me entregava para aquilo, eu paguei um preço, fui aprovada, tô até aguardando ser chamada aí já há um tempo. Enfim, questões de política, governo acabam interferindo bastante. Mas depois de alcançar essa conquista, eu sei que se futuramente me chamarem, vai ter um preço a se pagar, vai ter uma certa exposição, vai ter de acordo com o cargo, vai ter uma certa exposição, vai ter um certo risco, eu vou ficar mais cansada, porque hoje eu tenho, como eu falei, eu tenho filho, então o filho cansa 10 vezes mais, então eu vou ter que acordar de repente mais cedo, vou ter que entregar 150% do meu dia, 150% vai exigir o meu dia por vezes, e eu vou ter que fazer, eu não vou poder reclamar daquele, mas o meu trabalho, gente, mas eu sonhei com aquele cargo, eu estudei, eu paguei o preço para conquistar. Depois que eu conquisto, eu vou reclamar? Depois que eu conquisto, eu vou negligenciar? Não dá. Então é isso, gente. Usei o exemplo do concurso, trouxe a experiência para vocês que eu tive esse último final de semana. Eu espero te ajudar de alguma forma. De repente você, meu sonho era ser mãe, e você reclama do dia a dia com seu filho. Não que a gente não tenha que reclamar, não que não seja difícil, não que não seja cansativo, é muito. Mas é o teu sonho, então Deus te deu a oportunidade de realizar e agora você quer negligenciar? Então, que é a mesma força que o Espírito Santo me deu, me preencheu e me levou lá atrás, que ele toque em você também dessa forma e que te preencha de energia, de vontade de fazer até mais do que você tinha planejado, tá bom? Essa era a mensagem que eu tinha, que eu senti no meu coração, e é isso, gente. Beijos, até o nosso próximo vídeo do canal. Eu sei que eu tô muito aleatória aqui, mas aos poucos, como eu sempre falo em todos os vídeos, a gente vai
se ajustando, se ajudando. E se de alguma forma eu te ajudei com esse vídeo, você também pode comentar aqui que eu vou ficar muito feliz de ter cumprido essa missão. Beijo, excelente semana para vocês.